Olá, sejam muito bem-vindos aqui mais um podcast das Astrólogas. Estamos aí de volta nas suas principais plataformas e também no nosso canal no YouTube. Também não esqueça, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque todo mês tem podcast novo aqui para você. E também nos siga nas nossas plataformas, as nossas demais redes sociais, como o Instagram. Eu, Roberta Pinto, sou a @RobertaAstrologia. A Nanda Aranha é @Nanda Aranha _astrologia. Check, é isso mesmo? Isso, E isso. a Mila Aurora é @Mila Aurora 8. Um dia eu vou perguntar por que tem esse infinito aí no arroba da Mila. Uma casa 8, dinheiro dos outros. Mas, enfim, hoje, gente, agora assim, ó, um aviso, um alerta. Agora, se a gente tivesse aqui um efeito sonoro, ia começar a soar um alarme, pá, 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 pá. Tirem as crianças da sala, porque o papo é reto e é um papo complicado. Vamos quebrar alguns mitos da astrologia, ou melhor, da signologia. E a Mila vai explicar como que surgiu o tema desse podcast de hoje. E aí, Mila, fala aí para nós, por que a gente vai falar desses mitos? Batam os tambores. Menina, é porque quando a gente, enfim, quando as pessoas sabem que a gente é astrólogo, uma das primeiras perguntas, primeiro, a gente vira o nosso ascendente após o 30. Eu acho que essa é assim, ó, Master Top One de dúvida, sabe? Tipo, essa aí. Ai, eu estou no meu inferno astral, está tudo dando errado na minha vida, Deus! Eu já Então, acreditei nisso quando eu não tinha estudado astrologia ainda, super, confesso. super. Aqui, ó, Confesso check, também. check. Eu me identifico. Então, agora que estamos do outro lado da mesa, qual que é a nossa visão sobre isso, né? Agora, mais adultinha e crescida na astrologia, o que a gente entende sobre da onde vem, né, essa história de nós viramos nosso ascendente, porque a gente muda, a gente se torna outra pessoa de fato? Essa é a pergunta. O que é que eu percebo, né? Virar o ascendente se tornou muito famosinho depois dos 30. E aí acontece mais ou menos no mesmo tempo ali do nosso retorno de Saturno. E o retorno de Saturno que é a grande estrela do rolê. Por quê? Porque Saturno é o primeiro marco de maturidade, né? Digamos que quando eu atendo as pessoas antes dos 27, vai 26 por ali, é muito diferente. Porque as pessoas elas ainda não têm muita compreensão, elas ainda não têm muita bagagem, elas não sabem exatamente quem ela é. E aí, depois do retorno de Saturno, não que tudo vai mudar e tudo vai acontecer, mas parece que é o primeiro marco do mapa, parece que é a primeira entrada, parece que é o primeiro start que diz assim, ó, amiga, agora tu virou adultinha, agora as coisas vão começar a acontecer. Então, respondendo ou não, né, o que é que eu acho? Esse mito de virar o ascendente está muito mais relacionado ao retorno de Saturno, à nossa marcação de maturidade, né? A gente como adulto, entendendo quem a gente é, mais ou menos ali, entendendo quais são as nossas motivações, do que, de fato, se transformar no nosso ascendente, né? Parece que a gente virou outra pessoa. O que é que vocês acham? Eu acho... Oi, para vocês, queridos. O que eu acho? Eu tenho um negócio que a gente já trouxe aqui algumas vezes para a gente, a questão da signologia relacionada ao Sol. Né? Que a gente tem muito a questão, eu sou aquário, vocês duas são cancerianas, e é óbvio que isso foi uma grande jogada de marketing, né? Para você poder entrar na astrologia, porque é só você saber o dia que você nasceu e o mês, você já sabe qual é o seu Sol, mas na realidade, para você chegar no seu ascendente, que diz muito mais sobre você, a gente precisa de cálculo, né? Precisa do horário, precisa de mais informações que não são de fácil acesso. Então, eu acho que, na realidade, quando as pessoas jogaram essa história de, a partir dos 30, a gente vira o nosso ascendente, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou do retorno de Saturno, porque a gente tem um momento de amadurecimento que a gente se dá conta, na realidade, de quem a gente é e para onde a gente quer ir.
porque o ascendente tem isso do nosso direcionamento, do nosso caminho. Porque, na realidade, quando estudando, né, a gente entende que é através do ascendente que a gente vai chegar no nosso sol. O sol, a gente não nasce o sol, a gente nasce o ascendente e a gente percorre um caminho para chegar nesse sol. Só que é aquilo que aconteceu e vem. Acho que aconteceu e hoje em dia acontece menos com a astrologia, que há uma mastiga algumas coisas no meio do caminho e traz uma fórmula. Ah, é isso, a partir dos 30 você virou ascendente. Pronto. Olha, até Mais imaginei aqui simples. agora uma coisa meio assim, me imaginei naqueles filmes como eu adoro cinema, né? Mas eu me imaginei agora naqueles desenhos da Disney, tipo Cinderela, e eu tô me preparando para o baile ali, onde eu vou conhecer o príncipe, e os ratinhos estão fazendo o meu vestido, aquela coisa toda, biti-de-bop-de-bu, e daqui a pouco, virei meu ascendente. Como se fosse uma coisa automática, assim, aos 30 anos. E eu compartilho muito, né, tanto do que a Mila está trazendo, quanto o que a Fernanda está trazendo aqui, quanto que a Nanda está trazendo, que é justamente assim, o ascendente, ele é a nossa porta de entrada no mapa, né? Ele é aquele signo que está nascendo, que está ascendendo junto com a gente. Então, ele tem muita ligação com aquilo que nos movimenta, com aquilo que tira a gente da cama todos os dias, a nossa motivação primária, é o que nos ancora aqui, é o nosso corpo físico, né? A forma como a gente manifesta a nossa individualidade, e se fizer também uma análise astrológica por uma perspectiva mais humanista, ele tem a ver com aquela persona, com aquela máscara que a gente utiliza também quando vai interagir com o mundo. Então, eu gosto de comparar muito a questão do ascendente como se fosse uma porta. Por exemplo, você vai entrar agora aqui na minha casa, vai ter uma porta antes de me acessar, antes de entrar na Roberta, na essência da Roberta, no sol da Roberta. Você vai se deparar com uma porta. Como é que é essa porta? Ela é cheia de chavear, ela é cheia de chaves para acessar, cadeados, é inacessível, ela já está aberta, é uma porta rústica, é uma porta cheia de ricocós, toda refinada. Como é que é essa porta que acessa a Roberta? Então, eu enxergo muito o ascendente como essa porta aonde a gente consegue acessar mais de quem a gente é e das nossas motivações. E vamos combinar que a gente precisa, enquanto seres humanos, de ter alguns acontecimentos na vida que astrologicamente são explicados justamente pela essa questão de retorno de Saturno que a Mila trouxe, para a gente conseguir entender mais as nossas motivações. Tanto que eu lembro que eu vi isso acho que foi num livro agora, eu não lembro o autor, mas eu acho que foi num livro, não sei se foi da Liz Greene, há muito tempo atrás, justamente dizendo que astrólogos antigamente não faziam mapa astral de pessoas que tinham menos de 30 anos, que elas não tinham passado ainda por um retorno de Saturno. Porque justamente você precisa passar por esse processo de amadurecimento para começar a entender, opa, peraí, quem eu desejo manifestar e ser nesse mundo. E aí buscar a sua motivação, entender como manifestar o seu sol. O ascendente ele pode ser também aquele cara que motiva o sol, que é realmente o grande astro ali do mapa, é um ponto importante. Não é à toa que todo mundo conhece o seu sol, né? Ele foi, por isso que ele é o ponto mais popular também da astrologia. A gente se torna esse sol ao longo da vida, a gente não nasce pronto, e o ascendente nos Constrói ajuda esse a sol, né? buscar esse caminho, justamente, ou nos empurrando de uma maneira, vou pegar aqui na tua mãozinha e vou te levar junto, tu é meu best, Ou então, my friend, num trígono, num suavezinho, fazendo um carinhozinho, né, no sol, ou então uma porrada mesmo, na quadratura, na oposição, vamos lá, ou sem aspectar, né, imagina, uma pessoa que tem o sol num ascendente, e o ascendente em signos que não se aspectam nem por regência, nem estão em aversão. Como que essa pessoa torna-se, né, quem ela verdadeiramente é? Pode ter um caminho mais desafiador aí. Então, o ascendente, a gente não precisa se tornar o ascendente, a gente já é o nosso ascendente dentro. Já é. E Rô, o que você falou é bem isso mesmo, que o que eu percebo, né, nos atendimentos mesmo, na vida prática, é isso, do tipo, nem todo mundo ali com 30 anos vai saber do seu caminho, vai saber das suas motivações, vai saber do que gosta. Para cada um é diferente, tudo depende da regência. Como é que está a regência? Quem é que está regendo esse ascendente? Né? Como é que ele está? Como você trouxe? Ele está bem aspectado? Então, provavelmente, a pessoa vai ali observar os caminhos com mais facilidade. Mas se ele tiver
ali, ó, sabe, lascado, a pessoa vai demorar para encontrar, vai demorar para se reconhecer. Assim que eu pego no mapa, uma das primeiras coisas que eu vejo é como é que está a qualidade da regência. Porque aí isso me fala muito, muito sobre as aflições, as angústias, e por vezes eu pego e faço assim, gente, pelo amor de Deus, o regente está ali dizendo que vai ter um processo longo, não vai ser de uma hora para outra, né? E a pessoa está ali ansiosa, e ela está tipo, não, mas não é. E eu dou a pior resposta, que é a resposta que a gente não quer escutar. Eu também não gosto de escutar essa resposta, que é, olha, é o tempo. Calma, vá fazendo tudo passo a passo, mas isso aqui vai se abrir, vai se manifestar mais ali na etapa 2, não é agora. Isso é muito frustrante escutar, é o tempo. Sim, eu lembro, inclusive, quando tu falou disso agora, Mila, de um exemplo que tu utilizou nos teus stories do Instagram, se tu pegasse o mapa do Charles III lá, o rei Charles agora, né? Isso. Não o Ray Charles, o cantor, mas o rei, né? O rei. E ele perguntando para ti, quando que as coisas vão se manifestar? Calma, boy, que tem um tempo, vai ter um tempo. E olha só, ele tá com que idade, Mila? Sei lá, 70 anos. Foi coroado com Exatamente. 70. E Imagina. agora ele foi coroado, né? O rei da Inglaterra. E vai ser também um período curto, né? Um reinado curto, pelo que tudo Sim. indica dentro do mapa dele. Mas imagina ele lá com 20 e poucos anos, tá? Imagine. Quando é que eu assumo aí, Mila? Olha para mim, olha. Gente, eu tenho uma regência de ascendente Sol, Lua, regente de ascendente, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, debilitada. Em oposição ao ascendente. Então, assim, eu mais que ninguém soube o que é o tempo. Assim, soube. Acho que ainda estou, né? Soube. Peraí. Mas, assim, eu entendi. Até para entender o meu ascendente levou muito tempo. Nossa, ainda tô entendendo, na verdade. E sabe o que eu me lembrei de vocês falando? Lembra? Acho que foi no primeiro podcast que a gente trouxe aquilo. Eu não me identifico com o meu signo. Claro, você é muito mais seu ascendente do que seu sol. O seu sol é um caminho, né? É muito aquilo, tipo, mas eu não sou. Eu não sou canceriana sem fazer uma massa gostosa, tenho uma penca de filhos e quero estar rodeada na mesa. Não. Claro, você está muito mais conectada com o seu ascendente, né? E não quer dizer que você vá se transformar nisso. Isso é uma coisa que quando eu não me identificava, né? Quando o meu conhecimento de astrologia ali na adolescência era esse de almanaque mesmo, de revistinha, que eu queria saber quem combinava comigo, né? Quem não combinava. Todo mundo entra pela astrologia. Vamos combinar que ninguém entra assim, né? Na astrologia já querendo. Então é mais ou menos uma porta de entrada que a gente utiliza, né? E por isso que vende, né? E por isso que as pessoas entram pela astrologia por essa porta, né? E aí eu lembro. Mas eu costumo. E quando eu vi assim que eu tinha uma possibilidade de não ser o meu sol, que eu podia ser meu ascendente, nossa, para mim foi libertador. Eu não vi a hora de fazer 30 anos para virar escorpiana, né? Porque o meu ascendente é escorpião. Aí eu, graças a Deus! Vou deixar esse canceriane de lado e vou virar escorpiane, né? Eu tinha medo, era ao contrário. Eu falei, meu Deus, eu vou virar capricorniana, que horror! O meu era suave, era Libra, né? Então. Equilibrada ela! Equilibrada! Só que sempre me pegou também. Porque eu nunca fui essa pessoa. Claro, se eu sair aqui para balada, eu sou meu ascendente em Libra, totalmente. Até porque a regência é uma Vênus em Gêmeos. Então, tá ótimo, eu vou ali conversar, interagir, mas eu tenho muitos momentos de uma necessidade de não falar com ninguém, ficar quieta. Eu não sou essa pessoa das relações, eu não sou essa pessoa tão sociável e diplomática. E aí depois é que eu entendi. Mas eu sofri um pouquinho com o meu ascendente também. Eu não queria também ser, Libriana, que saco, vão dizer que eu sou indecisa, vão dizer que eu sou... Eu também não sou tão fechada, assim, tão reservada quanto esse ascendente em escorpião. Tanto é que tem muitas pessoas que não identificam o meu ascendente como escorpião, né? Mas é porque a regência dele leva para um Marte em Virgem, que leva para um Mercúrio em Leão no meio do céu. Então, assim, tem muito mais a ver com esse cruzamento virginiano-leonino, né, do que o escorpião em si. Então, eu tenho uma abertura, claro, eu sou reservada, tem questões assim, eu sou muito privada na minha vida íntima, mas eu sou mais aberta do que se você ler, né, o que seria um ascendente em escorpião clássico, raiz, roots, né? Sim, uma abertura maior. Mas também as pessoas, isso é uma coisa que eu percebo em relação ao ascendente, não sei se vocês percebem também com os ascendentes de vocês. Ou as pessoas batem o olho em mim, elas me curtem, que tem muito a ver com a questão escorpião,
ou elas batem o olho em mim e já não me curtem, já é quase meio que automático, assim, sabe? Eu não tenho muito, até porque até uma coisa que é muito engraçado, que olha, faz anos que eu escutei isso, e tem muito a ver com a questão do ascendente em escorpião, pelo menos eu identifiquei que no meu mapa tem muito a ver com isso, é que eu não disfarço o meu olhar. Então, eu lembro que tive uma pessoa que trabalhava comigo, uma pessoa que trabalhava comigo há milhares de anos atrás, na época do jornalismo ainda, ela falou, Roberta, eu só vou te dizer uma coisa, quando a gente faz as reuniões de pauta, dá para ver direitinho se tu tá gostando ou não do que a gente está falando. E eu, ai, capaz, eu achava que eu fazia um poker face, né? Que eu conseguia fazer uma máscara. E ela, não, Roberta, dá para ver quando tu não tá gostando, quando tu tá julgando, quando tu não tá gostando. E eu, ai, meu Deus, vou ter que Não, começar a usar óculos escuros na reunião. Mas isso tem a ver com a não. transparência da água Mas tem também. muito, tem Tem muito. muito. Eu já sou completamente ao contrário. Como eu tenho, né, ascendente em Libra com a Vênus em Gêmeos, todo mundo acha que eu sou super, super, super entregue, sociável. Tipo assim, pode chegar aqui em casa qualquer hora, eu tô sempre de boa. E eu não sou nada disso. Não sou. Mas Eu sou você até a página espelha o 2. Casa 12, né? É, eu sou até a página 2, até a hora que eu quero. Quando eu não quero, menina, não tem Libra que me segure. Eu vou pro Virgem, né, na casa 12, não tem. Não, comigo, o que aconteceu? Aí você vai estudar astrologia, você descobre que você é muito mais seu ascendente. Então, eu tinha medo de me tornar capricorniana. Eu descobri que eu era capricorniana. Eu falei, meu Deus! Mas assim, e fez muito sentido. Mas é aquele negócio que a gente sempre tem que ver, foi o que a Roberta falou, a gente tem que ver o cruzamento, não dá para a gente só fechar na signologia, né? Então, assim, você tem que ver o cruzamento, onde é que está esse Saturno, quais são os planetas que você carrega no ascendente. Eu sou a pessoa sociável, eu tenho Vênus e Mercúrio no ascendente. Eu sou sempre aquela que eu lembro que eu trabalhava numa empresa e a gente fazia muito. Era due diligence, né? De documentação. Eu era a pessoa que tinha que levantar toda a documentação da empresa. Por quê? Não, pede para a Fernandinha que ela consegue tudo com todo mundo. E era A Vênus isso. ali, a A Vênus e o Vênus Mercúrio ali ali. E regente no meu meio do céu. Era sempre fui isso. E Isso era é engraçado, eu interessante, falei, né? mas que coisa, isso dá tanto trabalho e ficam me mandando fazer isso. E é interessante E você porque não Vênus, enxerga muito, né? A Vênus tem essa percepção relacional, mesmo que ela esteja num outro signo, Aham. porque isso é uma coisa que a gente sempre tem que compreender, né? Porque Vênus não é apenas relacionamentos, aquele clássico ali, o relacionamento amor, enfim, Uhum. relacionamento amoroso, mas é a forma como a gente se relaciona com as coisas. Sim, Aí vai sim. depender do signo e dos aspectos que ela faz, tipo uma Vênus ali na casa 1, junto com Mercúrio. Então, quer melhor pessoa para levantar os Nó, dados, né, através dessas relações, daqui a pouco uma Vênus super. na casa 12, uma Vênus na casa 11, casa 10, então a gente vai fazendo essa costura, né? Então, para quem está preocupado se vai se tornar alguma coisa diferente, tipo um Gremlins, né? Molhou, virou ascendente depois dos 30, você já é, meu querido. E você é Você já é. muito mais, né? Você é muito mais do que esse ascendente, que esse ascendente tem todo um cruzamento no seu mapa, né? Tem mais algum mito aí, dona Mila? Tem? Pô, Tem, fala, Mila. tem. Mas sabe uma coisa antes de fechar esse? Eu só tô lembrando agora, né? Enfim, eu participo de várias discussões, né? De astrólogos, a gente, né? E aí eu me lembro que eu vi uma mensagem de um astrólogo dizendo assim: ai, gente, eu gosto de inovar, meu ascendente é em Aquário. Aí na hora me vem, tá aí, o seu Saturno é aonde mesmo? Então é A muito pessoa tem doido Saturno isso, em né? Tipo, touro. Saturno em Touro. Saturno é a regência de Aquário, né? Então, só explicando, mas assim, quando a pessoa vem, ai, meu ascendente é em Aquário, eu preciso inovar, eu preciso liberdade, eu faço, gente, aí, Saturno em Touro. Não, é Mas, legal porque enfim, a gente sempre usa a justificativa. É porque, né, eu sou assim por é causa porque eu sou do. assim. E. É as caixinhas. Pois É que isso é uma coisa também da natureza humana, né? A gente gosta de pertencer, né? A gente procura entrar em alguma caixa, por mais que a gente seja aquário com aquário, com aquário, com aquário, com aquário, com estéreo em aquário, até a caixa de aquário é ser aquariano, né? É dizer que não Aquariana. tem caixa. É dizer, eu tenho uma amiga que ela tem vários pontos em aquário e ela diz que ela pertence à caixa dos que não tem caixa. Eu disse, perfeito, é isso aí. Adorei, adorei. É uma caixa. É uma caixa, a caixa dos que não tem Ai, caixa. mas caixa. eu entendo, eu Mas e o entendo. outro? O outro famosinho, que eu acho que assim, ó, concorre com esse.
É isso, estou no meu inferno astral, a minha vida está desmoronando. Eu também já fiz Você, isso. Eu também já acreditei nisso. eu já fiz muito isso. Não, acho que inferno astral é que nem Mercúrio retrógrado, né? A gente tem que culpar alguma coisa, fala, peraí, tá um mês antes do meu aniversário, então inferno astral. Só que o Mercúrio Exatamente. retrógrado tem mais fundamento, né? Fala. Fala, Bila, abre o inferno astral para nós aí. Por que tu tá no teu inferno astral? Exato, tu também, né? Tu também, Rô. Aí que tá. Daí a pergunta é, eu sei que não existe, mas seria 30 dias antes ou quando já entra no grau anterior, por exemplo, tipo, o meu sol é os 24 graus de câncer. Supondo que existisse inferno astral, seria quando entrou os 24 graus de gêmeos? Deve ser, né? Aí é avançado. Aí é o Aí inferno astral. É um mito avançado esse aí. Aí É um mito turbo esse. É o mito turbo, é o mito inteligência artificial mega plus massa. Não, e se essa moda pega, todo mundo vai querer saber. Peraí, o grau do meu sol é qual? Nossa, o grau do meu sol é 6, então quando chegar ali em Gêmeos em 6, pronto. Então, mas vocês duas estão ou não estão? Não tem inferno astral. Não existe. Ué? Não tem. Então, para a gente comprovar, como é que é? Tá dando tudo errado. Não, mas porque, não. assim, o inferno astral é assim, né? Dá tudo errado. Para mim, eu comparo o inferno astral, sabe a quê? Sabe quando chega dia 31 de dezembro e tu pensa, ai meu Deus, vou mudar a minha vida, vou fazer várias coisas diferentes, esse ano vai ser tintim diferente, feliz ano novo, vamos brincar, vestir vermelho, amarelo, verde, azul, todas as cores, rosa, branco da paz. E aí chega dia 30 de dezembro do ano seguinte, tu pensa, meu Deus, não fiz nada, meu Deus, e agora? Meu Deus, não sei o quê. Ou quando chega dia 1º de dezembro, meu Deus, eu preciso fazer tudo aquilo que eu me propus fazer esse ano e não consegui. Eu enxergo o inferno astral que não existe, né? Deixando claro aqui para os nossos acompanhantes aqui, podcasters, né? Que não existe, mas eu comparo com aquele momento que tu vai sentindo uma pressão, um cutuco, que tu está encerrando um ciclo, está encerrando uma revolução solar, está encerrando um ano, e tu escuta aquela vozinha da Simone, então é Natal e o que você fez. Sabe? Para mim é isso o inferno astral. E aí você começa isso é um inferno astral. Começa a bater um desespero de agora eu vou fazer aquilo que eu me propus fazer nos últimos 11 meses e não fiz. Para mim é isso, né? E isso já é um inferno astral. Já é um inferno astral. Tipo, já é. Se a gente parar para pensar que essa questão toda de você fazer planejamentos, fazer aquele checklist do que você quer fazer para o ano que vem, ela faz muito sentido ser um mês antes do seu aniversário, na astrologia, né? Porque quando a gente vira, é que a gente tem um novo mapa de revolução solar, a gente vira uma profecção, às vezes vira até firdária também, mas a profecção e a revolução solar a gente vira ali. Aí sim faz sentido a gente ter aquela... esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer isso. Agora, um parênteses, quando você passa dos 45, você já fica assim, meu Deus, aí é o inferno astral. Não, como é que eu faço, né? E agora, esses últimos anos como astróloga, esse ano eu estou fazendo muito isso, que é justamente fazer essa reflexão, tipo, como é que foi meu ano 42? Fazer uma reflexão mesmo, sabe? E para astrólogos, o que eu acho muito legal que eu tenho feito é pegar meu mapa da Revolução, agora que eu já sei qual foi a historinha contada por ele, é fazer marcação. Do tipo, olha, o mês disso aconteceu isso, o que é que estava acontecendo no meu mapa, o mês isso, porque aí é um objeto de estudo. Aí você tem ali, na prática, né? Você tem o mapa e o que aconteceu. Então, para mim, hoje, né, quando eu estou chegando perto dos 43, agora, quando eu estou chegando perto do meu aniversário, é fazer toda essa análise, toda essa reflexão e aproveitar para aprender e estudar mais, né? Porque é um case que você tem na mão, que é o mapa em curto espaço de tempo e todos os acontecimentos, né? Então,
Eu acho que... E aí, sabendo que, putz, agora eu estou entendendo qual que é a lógica de um ano. Eu estou Exato. entendendo... Isso é que é legal. Eu estou entendendo o que é um ano, onde é que eu estava regência, o que é que estava sendo pedido, aonde foi cutucado. Então, a lógica, você vai entendendo a lógica da historinha. E aí, quando você entra na outra, que você vai ler o seu mapa, você já está com a outra lógica, Exato. E uma coisa né? interessante isso, né, que a Mila está trazendo, é porque justamente quando você entende que o seu mapa é uma fatia o mapa do ano, né, a Revolução Solar, é uma fatia daquele ano, daquele momento do tempo, mas que faz parte de um ciclo maior, porque sim, ele vem do seu mapa natal, então tem uma origem que é o seu mapa natal, que é o mais importante, onde você tem todas as suas promessas ali. O ano da Revolução Solar, a Revolução Solar é como se fosse um baralho de cartas, vai embaralhando aquelas áreas da vida e vai misturando como aqueles temas vão acontecer naquele ano, e ainda tem o capítulo maior, né, que é essa questão da firdária, de outras técnicas preditivas. E quando você vai entendendo que é um momento do tempo dentro de tudo isso, você consegue ter esse olhar que a Mila está trazendo aqui e perceber, puxa, aconteceu tal e tal coisa, me direcionou para tal e tal decisão da vida, e agora eu tenho um outro capítulo, um novo capítulo que está se abrindo a partir desse novo momento. E é interessante também a gente pensar que dessa forma a gente também... eu não digo que suaviza questões tensas, mas consegue trazer para um cliente que às vezes as pessoas têm muita ansiedade, eu não sei se isso acontece com vocês também nas leituras, de querer saber o que vai acontecer. Sim, E aí, total. enquanto astrólogas, a gente não tem como dizer o que vai acontecer, mas a gente tem a gente tem como dizer as possibilidades As desse ano temáticas, né? a partir das áreas que estão sendo estimuladas. E se esse estímulo está mais tenso, né? E aí você vai precisar fazer algum tipo de ajuste, antecipar algum BO, se preparar quando ele for acontecer naquele momento do tempo, ou então, se esse momento está mais fluido, está mais bacana, de repente você tem um estímulo muito legal numa área de parcerias, numa área de carreira, e aí você investe mais tempo e energia ali naquela área, porque a tendência é que aquilo ali vingue no longo prazo. Pensando que não Isso. é um capítulo que começou hoje e terminou amanhã, mas faz parte de um capítulo maior do seu mapa, né? É uma continuidade, é uma história, né? Então você já Rô, entra no próximo ano sabendo que você vai dar continuidade a essa história. Não é nada do tipo, né? tudo se encaixa, né? É. E, Rô, a explicação que eu dou, você vai gostar, porque é difícil, às vezes, você explicar, né, no atendimento, o que é a profecção, a firdária. E são cálculos que eu faço logo, porque em 2 horas, 1h30, 2 horas, a gente não consegue falar de tudo, né? A gente tem uma temática que está acontecendo naquele período. Aí eu explico assim, eu falo, olha, a nossa vida é uma série, e a gente tem as temporadas, e a gente tem os episódios, entendeu? Então, assim, a Revolução Solar e a Profecção, a gente vai entender o episódio que a gente está. Agora, tem uma temporada por trás. Então, assim, quando isso geralmente faz assim, é verdade, tá? A nossa vida é uma série, né? Total. Porque, assim, não dá nem para dizer, é só um filme. Tudo bem, é um filme, mas se a gente pensar numa série que tem épocas, né? Tem realmente temporadas, fica mais claro, né? Para a gente entender esse início que a gente está falando, que tem como é que fala? O inferno astral? Não é inferno astral, né? Essa virada. Essa virada, né? Mas E ainda sabe porque que hoje em dia, desculpa te interromper, Mila, mas é que hoje realmente eu estava, depois do almoço, eu estava pensando sobre essa questão de inferno astral, porque eu me peguei pensando assim, ai, não vejo a hora dessa revolução solar terminar para começar a próxima. eu tô assim. Porque eu estava assim, sabe, no momento assim, tipo, pá, porque o regente da minha revolução solar. Tá, não, Mercúrio está bem aspectado, mas eu tô com Vênus na casa 1. Ai, que lindo, que bacana, Vênus na casa 1. Perfeito para você, linda, maravilhosa, perfeita. Tá, mas a regência dessa Vênus é Touro, que está na casa 12 com Marte ali. Então, menina, você não imagina. Essa revolução agora que tu passou, essa Essa que agora, está terminando, graças a, essa que né, tá terminando. graças a Nossa, graças aos deuses da astrologia, ela vai eu terminar tô na agora. mesma pegada, Rô. Eu tô dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu preciso. Teve muita coisa bacana, mas a minha relação comigo mesma, assim, meu Deus, né? Uma Mas eu acho batalha. que é interessante vocês estarem falando isso, porque ao mesmo tempo que a gente faz essas promessas, né, para a virada,
é aquele negócio, a gente também tá louco para fechar um ciclo e abrir outro, né? Uhum. Porque assim, Sim. vamos lá, já foi, já deu a lição, agora vamos ver outra coisa. Sim, Não sei, eu tenho sim. essa sensação também quando chego. E o meu bate com o começo, final de ano, né? Que é Ah, janeiro. Então, parabéns! E sabe uma coisa interessante? Ontem eu peguei uma revolução que estava super curiosa, porque ela estava com estélio na 12 em Touro, ela fez agora há pouco, né, o aniversário, e olha como é importante a gente entender um contexto e entender essa temporada da pessoa, porque se você abre só a revolução e vê um estélio ali na 12, né, aí você faz, uau, tá tudo ali, tem uma reunião ali, né? Tem um baile ali acontecendo. E aí, só por esse mito, né? A 12, oh meu Deus, todo mundo vai morrer. Você já pensa, né? Porque tá todo mundo na 12. Só que aí, conversando com ela e trazendo, a gente, né? Chega à conclusão que, não, ela estava num ano muito de fechamento, de finalização em todas as áreas da vida. E ela não tinha feito também, ela não tinha pensado dessa forma. Quando eu fui trazendo com ela os pontos, aí eu disse assim, você percebeu que você está em fechamento em todas as suas áreas? Do tipo assim, ela estava namorando junto e aí eles vão casar agora. Fechando Fechou o namoro. Acabou o namoro, encerrou o namoro. Fechando para abrir outro. Aí ela ia sair do trabalho. Ah, não, no trabalho ela era PJ, ela ia ficar CLT, ia mudar o esquema de trabalho. Está fechando e abrindo outro movimento. E ela ia abrir uma possibilidade de fazer um projeto com a tia para vender cosméticos. Também estava fechando e abrindo outro. Então, percebe que é um fechar, abrir. Ela estava no momento de finalização para abrir novas possibilidades. Então, quando a gente entende esse contexto, você está vendo, acontece isso. Exato. Tem uma hora que a gente fecha várias frentes para abrir novas frentes, né? Inclusive, essa questão de fechar para abrir novas frentes, dependendo da natureza do mapa natal daquela pessoa, a pessoa pode encarar esses fechamentos de uma maneira mais proativa, tipo, que legal, vou abrir um novo ciclo na vida. Ou se ela tem uma certa resistência também, né, um padrão de resistência, ela pode encarar aquele ano como mais desafiador. E depois que passa aquele ano, que ela percebe, caramba, foi ali que eu fiz vários movimentos bacanas na minha vida, que naquele momento pareciam tensos, mas depois eu percebi que eu fui para um outro patamar, para um outro capítulo, para uma outra história. E é isso que eu sinto muito, assim, o que é legal do atendimento da revolução, né, quando a gente faz, é porque a gente estimula a pessoa à reflexão, porque são poucas as pessoas que param para pensar no seu ano, que para pensar em que momento você está, o que está acontecendo, não. Geralmente a gente chega querendo saber o que vai acontecer. A gente não faz esse link, a gente não observa, né, a gente faz, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, eu vou conseguir isso, mas peraí, calma, vamos entender, qual é o teu cenário, o que está acontecendo? Tá vendo que tem um fio aqui que liga muitas coisas, aí você faz, nossa, porque ela não tinha parado para pensar, ela estava vendo tudo separado, tudo solto. Na hora que você traz essa visão e conecta e fecha os fios, você faz, tá vendo? Tipo, aí você entende e passa por aquilo de forma mais suave, porque você faz assim, realmente tá fechando, tá abrindo, tá fechando, tá abrindo, né? Roberto? Eu achei que o Roberto tinha travado. Então, eu acho isso muito rico. Eu acho e cabe a nós, né, também trazer essa percepção do que é uma revolução, que não é só sobre o que é que vai acontecer. Vai ser bom ou ruim? Ai, meu Deus, vai ser bom ou ruim? Vai acontecer isso, vai acontecer isso? Não, né? Se você está realmente ali investindo numa possibilidade de transição, vai ser esse ano? Se não for, é para quê? É para estudar? É para tirar um ano sabático? É tudo uma continuidade. Então, fazer essa reflexão eu também acho muito importante. Eu acho que engrandece muito a leitura, sabe? A análise, assim, quando a pessoa chega com essa ideia, né, da vida dela, fazendo esse autoestudo mesmo. E não trazer algo pronto, né? Um raciocínio pronto, né? É fazer com que estimular que a pessoa faça as suas reflexões é importante. A gente pode guiar. Uma coisa que eu acho muito assim importante também no papel do astrólogo é que não é uma questão de lacrar. Eu vou pegar e vou dar check em tudo e vou acertar. Isso, perfeito. E sim entender o que aquele outro ser humano está pedindo para você naquele momento da vida, né? O que ele está trazendo
E aí, a partir dessa leitura, ajudar essa pessoa a ligar os pontos e compreender o seu momento de vida para poder fazer daí seu planejamento pessoal, que daí é uma coisa que a gente não vai interferir, né, enquanto astróloga, na forma como a pessoa vai experienciar aquele ano. Mas a gente pode orientar, a gente pode guiar, a gente pode apontar quais são as possibilidades. Então, dá espaço também para que a pessoa viva aquela experiência. Exato. Exatamente. E outra também, né, outra revolução que eu fiz, a pessoa estava com muito estímulo de casa 3, muito. E olha que interessante, o marido dela, eles moravam em São Paulo, estava querendo abrir uma escola em Santos, estava querendo expandir, ele estava com Júpiter. Acho que tinha Touro na 3, chegou Júpiter, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas aí o que acontece? Estava com um negócio em São Paulo, ia ampliar para Santos, e aí ela, que tinha um escritório de arquitetura, queria ver se abria um outro na cidade. Olha quantas expansão de negócio local, olha quantas coisas. E a família também, que era uma temática, ia se mudar para a Redondeza, que também é um tema de casa 3. Então, eu fazia, gente, é muito louco, porque era ela, o marido e a família. Você faz tudo no entorno da casa 3. Aí, quando você traz essa visão e fala assim, tá vendo? Tudo isso é um conceito dessa área. Aí a pessoa faz, putz, é verdade, né? Isso é muito legal, assim. Muito interessante, né? Quando a gente pega essas coisas tão literais, né? Muito exato. Legal. Mas a questão do inferno astral é direto no meu ouvido, direto. Existe inferno astral? Como não? Existe porque minha vida está infernal. Então, as pessoas sempre falam, volta e meia chega para mim e fala, ai, não, quer, porque eu tive um inferno astral essa semana mesmo. Eu falo, tá bom. Não, e sabe o que é louco? Sabe o que é muito louco? Assim, quando você, por exemplo, isso eu vejo em amigos, né? A vida da pessoa tá toda bagunçada, tá doido para acabar o relacionamento, aí não tem coragem, sabe que o relacionamento tá ruim, o trabalho e tal. Aí, quando tá chegando o aniversário, tudo começa a acontecer, porque, enfim, tem que acontecer tal. Aí bota na conta do inferno astral. Porque... É o final de ano, né, galera? É isso aí. De hoje não passa, né? Vou lá e vou fazer. Não, mas nem por isso que eu falei. Acontece. Por isso que eu falei que é que nem a gente botando culpa sempre em Mercúrio retrógrado, né? Porque também tem isso. Hoje em dia, tudo a culpa é do Mercúrio. Se ele não está retrógrado, fala, não pode ser. Tá dando errado. Mas assim, só que o Mercúrio retrógrado tem um fundamento. Como é que é? O inferno astral não tem fundamento nenhum. Não, nenhum. Então, mas só complementando, né, essa história, os amigos chegam, tipo assim, não, gente, o relacionamento tá em BO há mais de 10 meses, tá um inferno, a pessoa não aguenta mais, vive reclamando e tal, trabalho, tá assim, ó. Mas quando chega um mês antes, e algumas coisas começam a acontecer, natural pelo processo, ou então ele mesmo, acontece alguma briga, pronto. Não é culpa dos 10 meses que você não resolveu, não. É culpa ali do inferno astral. Do inferno astral. Agora você falou do Mercúrio retrógrado, é outro, né? Mas Mercúrio retrógrado, a Nanda falou, tem um fundamento, né? Tem um fundamento. Mas o que é muito interessante, o que eu tenho observado, né? E vocês também falam da experiência. Quem tem Mercúrio retrógrado no mapa? Quem tem um Mercúrio retrógrado no mapa natal... Nanda, fala a tua experiência aí, Nanda. Pode falar. Você? Eu nunca senti Mercúrio retrógrado. Uau. Assim, esse ano até eu estou observando com mais atenção, porque eu tenho Mercúrio retrógrado em signo de terra. Então eu falei, bom, ele vai retrogradar em signo de terra. É um padrão do meu mapa. Mas assim... Eu não posso dizer... Assim, já consegui, tipo, queimou o micro-ondas e depois quebrou não sei o quê. Estava um período de Mercúrio retrógrado, mas... Não sei. Eu não sei também se é porque eu tenho uma visão dessa questão da retrogradação, que eu acho tanto uma segunda chance, uma segunda oportunidade da gente fazer coisas. E eu gosto. Eu não tenho essa relação com o Mercúrio retrógrado, que é o que fica lá 3 vezes por ano. Eu não tenho. Eu gosto da retrogradação. E tem Saturno retrógrado também no mapa. Eu tenho uma questão, eu não tenho nenhum planeta retrógrado no mapa, nos seres geracionais, né? Que quase todo mundo tem, 1 ou 2, né? Eu tenho Urano retrógrado e Netuno retrógrado. Mas eu também não sinto essa questão de Mercúrio retrógrado que as pessoas sentem, porque a maioria sente na questão do equipamento eletrônico. Isso, eu também não sinto.
nunca percebi isso, assim. O que eu percebo às vezes, talvez seja que daí a gente começa, né? Até vou pegar aqui, né? Já que tá todo mundo de óculos, né? Vou botar o meu também, né? Para enxergar melhor. Então, o que eu percebo muitas vezes é o seguinte, que a comunicação, dependendo do ponto que pega no meu mapa, se, por exemplo, assim, ó, Mercúrio agora tá pegando a área 7 do meu mapa, né? Que eu tenho área touro na área 7 e retrogradou na área 7. Então, eu não percebi comigo, mas eu percebi que as pessoas com as quais eu tenho intimidade, parcerias, dia a dia, parecia que ficava assim, sabe, uma comunicação, uma linguagenzinha assim mais dificultada em alguns momentos. Tu Truncada, falar né? e a pessoa entender Y, tu falar Uhum. Z e a pessoa entender 49, sabe? Umas coisas assim diferentes. E até assim, nessa questão assim de ter um pouquinho mais de cuidado quando eu vou, por exemplo, já que Casa 7 também são os nossos clientes, né, que a gente atende, de cuidar da forma como eu ia falar alguma coisa na hora de ler um mapa, por entender que de repente ali a pessoa podia entender algo completamente diferente. Então, um cuidado que eu tive com a questão da comunicação, da minha comunicação com o outro, porque eu percebi que tinha um certo momento um pouco mais tenso, mas não assim, ser questão de celular, equipamento eletrônico, isso nada, Também, sabe? nunca, Então, nunca, Eu também nunca. mas assim, Mas, Agora, o gente, mas vamos lá, Marte, não é um mito, né? não O chega a ser Mercúrio não, um retrógrado mito. não é um mito. É até a página mas é 2. uma bela de uma É até desculpa, a né? página 2. É uma bela de até a página 2. Na realidade, é porque também tem aquele negócio, né? É porque a astrologia não é a mesma para quantos bilhões, Claro! Miriam? 8 bilhões, né? 8 Olha, acho que bilhões, 8 8 bilhões, bilhões. né? Então, assim, se 8 você bilhões. está numa profecção ligada a Mercúrio, se você está com o Isso! regente do ascendente da Revolução Solar, é um Mercúrio, vamos ter mais atenção, né? Isso. Então, assim, É igual a questão de por Vênus exemplo, esse eu ano, estou né? sentindo o Mercúrio, para não dizer que eu não sinto realmente a retrogradação, eu não posso dizer que eu sinto, mas às vezes toques da Lua, ou então Marte e Mercúrio, eu sinto muito, mas eu estou com Mercúrio, regente do meu ascendente na Revolução Solar, e eu tenho Marte também no ascendente na Revolução Solar. Eu Uhum. tenho percebido porque eu tenho questão de sono, né? E é batata. Tem uma questão de Mercúrio na madrugada, tá É, difícil para eu dormir. eu tenho quando a Lua bate com Marte, porque ativa um padrão que eu tenho no meu mapa natal, que eu tenho uma quadratura de Lua com Marte, e Marte comanda o meu ascendente, eu sinto uma agitação maior. Eu sinto que eu fico mais ativa pro bem e pro É. mal. Aí, dependendo É, de quem está conversando com quem, né? De qual é essa Lua e qual é esse Marte envolvido na história, daí eu posso ficar mais agitada, mais ansiosa ou mais ativa, daquela pessoa ali que realmente não cansa, aquele coelhinho da Duracell, né? Que vai fazendo várias coisas Sim. e não para. Mas também já me gerou muita ansiedade com insônia, aquela ansiedade que não é produtiva, que é cansativa. Aí vai depender cansativo. também, né, do momento, né? Do que está E a acontecendo gente, no céu. em agosto, a gente vai ter a Vênus retrogradando, né? Que não é Exatamente. tão comum. E eu vou estar sob regência da Vênus. Oh, céus! E a minha É. Vênus ela foi bem trabalhada, viu? Esse ano ela foi bem trabalhada. Então, Então, bora naquele ver, né? momento, repensar, refletir, rever, Exatamente! né? E se Exatamente. Por isso que eu gosto da posicionar, que é uma Vênus em retrogradação. Leão, né? Se Pois posicionar, é. não é uma É por isso que Vênus eu. assim, let it Não, go. É uma Vênus que toma é uma atitude, Vênus. né? Não, É não é por uma isso que eu Vênus, aí gosto deixa muito. ser, deixa estar, tá tudo bem, tá tudo bom. Não, uma Vênus de Não, posição. e vai estar do lado do meu Marte. Então, amigo, vai estar assim, ó, grudado no Marte na Revolução. Então, é tipo se posicionar mesmo. A faca, assim. Mas, assim, eu gosto da retrogradação. Eu gosto da retrogradação das coisas. Gosto. Porque é um momento que você tem ali para. É isso, é uma segunda chance. E aí, é isso mesmo, né? Eu gosto da. É que tu tem esse stellium na 12, talvez te leve mais para esse momento de Então, ponderação, de exatamente. reflexão, Acho que é gosta, isso. né? Eu vou dizer É assim, isso. ó, eu vou dizer o popular depende. Eu não gosto de tanta coisa Sim. retrógrada, mas ao mesmo tempo, aquele momento, gurias, ali no início do ano, que teve um momento do tempo que foi depois que Marte voltou da Putz. retrogradação
até agora abril, até Mercúrio Não, velho. retrógrado, que foi acho que ali de Que foi janeiro, isso? metade, a segunda quinzena de janeiro, até a primeira quinzena de abril, que estava tudo no movimento direto. Meu Deus, eu nem sei o que Velho. aconteceu. Se me perguntar, eu não tenho consciência do que aconteceu, porque eu só fui fazendo piloto automático, assim, sabe? É E aí, quando verdade. alguma coisa Amiga. retrograda, tu parece que dá um ufa, tá? Essa área que deu uma descansada agora, então. Eu tive uns Martes, eu estava em profecção de Marte ano passado, ele ficou retrógrado na minha área 6, e para o meu marido ele estava retrógrado na área 7. E Eita. depois que ele saiu da área 7 dele, entrou na minha área 7, em Câncer. Uau! Gente, agora, você não está entendendo. Outro dia eu me dei conta, eu falei, gente, graças a Deus que isso passou. A Isso gente que a estava astrologia é rosnando massa, né? literalmente um para o outro. E tinha essa falta de comunicação, sabe? Tipo, não, você não falou isso. Eu falei, não, mas eu falei. Era uma coisa E impressionante. é isso que é legal da astrologia, é entender que a qualidade de um tempo é você não se identificar com aquilo, é você chegar e dizer assim, o negócio está tenso, deixa eu aumentar a minha atenção, deixa eu ficar mais calma. É isso, vai passar. O Marte vai sair dali. Né? Exatamente, porque justamente daí tu sai daquela. A Nanda trouxe um exemplo excelente, que é uma questão de relacionamento, né? Uma questão de dia a dia, rotina, relacionamento, parceiro, né? A questão de como você está lidando com essa rotina do dia a dia, que pode passar por um momento tenso no mapa dela, no mapa do parceiro. Isso é muito mais importante entender, né? Como administrar isso, do que pensar, em touro combina com Áries, Áries combina com Escorpião. Esse é outro Exato! mito, né? É É outro outro mito. mito, bora É, entrar nesse é tipo, mito, esse é com outro. qual signo Câncer combina? Nenhum de todos, Gente, né? Da onde surgem essas coisas? Meu Deus, é como se realmente a gente se limitasse e a gente se resumisse a um pontinho, a um signo, né? Do tipo, eu fico pensando que de vez em quando a gente quer ser enganado, né? Porque não faz menor sentido um trem desse, menor sentido. Tipo, câncer combina com... Quem é que fala? Câncer combina... Não, são os opostos, câncer com capricórnio, porque um nutre emocionalmente e o outro trabalha. Tem um negócio desse? Ai, nossa, socorro! É a Mas é que luz e a então, sombra. ô Mila, a gente tem que ter um marido capricorniano para nos sustentar, é isso? Ai, Deixa eu quero ser a gente. mulher milionária de alguém. Gente, que péssimo isso. É péssimo, pelo amor de E Deus. é mais complicado ainda pensando, tipo, no signo solar só, né? Se você for ver Exatamente. através do ascendente, tem uma questão que faria mais sentido a gente quer ver os opostos, porque o oposto está lá na casa do Na outro, 7, né? Na casa 7 do relacionamento, que não é só também o casamento, né? É a relação que você tem com outras pessoas, já é sociedade e tudo mais. Aí teria mais sentido. Agora, do signo solar, Eu tem o percebo, por signo exemplo, solar assim, lá na 3. eu percebo, por exemplo, assim, quando eu pego, né, faço uma sinastria, em primeiro lugar, eu sempre deixo para a pessoa muito claro que a sinastria não vai dizer se aquele relacionamento vai dar certo ou não vai dar certo. Quem tem que fazer aquele relacionamento dar certo são as duas pessoas envolvidas, né? Porque não é, o relacionamento não se faz apenas com uma pessoa, são perfeito. dois envolvidos na história. Mas a sinastria ajuda a entender quais são os pontos de força e quais são os pontos de debilidade daquela relação, que podem ser, sim, trabalhados pelas duas Perfeito. pessoas. Então, eu percebo que a questão lunar dentro de uma sinastria É muito muito interessante importante. entender a compatibilidade, ou através realmente uma compatibilidade mais direta ali com signos que fazem sextil, trígono, enfim, ou então através das regências, né? Porque as luas podem não conversar de uma maneira mais direta, mas elas podem estar fazendo um aspecto também através das regências. Então, isso Sim. também pode amenizar alguma questão. Porque a nossa lua é a rotina, é a forma como a gente, né, os nossos hábitos, nosso Claro. dia a dia, é como a gente se comporta na intimidade. Então, um casal vai ter essas questões de intimidade que estão ligadas à lua. Mercúrio, dou muita atenção também, porque essa questão de Também. comunicação, de como que eu me Uhum. expresso, como que o outro entende aquilo que eu falo também, tem muito a ver com o padrão mercuriano.
A questão solar é uma questão mais individual, então tu pode ser Gêmeos e a outra pessoa pode ser Câncer, que não tem nenhum problema em relação à compatibilidade de Sol, porque é uma questão mais de como tu vai expressar aquela individualidade, mas a Lua, Mercúrio, Nossa, Vênus, que são gente, os gostos também, a forma de fazer as coisas, Marte, que é a atitude, muito importante. são mais importantes, têm mais peso do que eu sou canceriana e ele é geminiano. Então não combina. Não, pode combinar muito bem. Não, eu peguei uma perfeito esse exemplo. Eu peguei uma sinastria ontem, inclusive, que os dois eram taurinos, os dois ascendente em aquário, eles nasceram no mesmo ano, com 2 dias de diferença, só que a lua estava em Câncer, exaltada na 6, e o outro, a lua estava em Capricórnio, do lado de Saturno. Tinha uma história assim. Eu fazia, é tipo assim, ó, uma com a lua exaltada na casa 6. No dia dela, tipo assim, ó, ela jorrava. E ele completamente uma lua em Capricórnio na 12. Era tipo assim, ó. Então, imagina como era difícil lidar, né? E as regências até conversavam, não, tipo, não fazer um trígono, estava ok, mas os dois sentiam muito essa diferença, do tipo assim, ela não entende isso, que eu quero ficar no meu canto, e ela não sei, gente, é literal, você vê a discussão, e você vê as luas ali, sabe? Você faz, gente, ou então entra no acordo e entende como é que o outro funciona, ou não vai dar. Então tem um compromisso de entender, olha, eu funciono assim, e você funciona assim. Né? Então, não tem remedinho, não tem como mudar essa configuração. Mas sinastria pode ajudar muito nisso, né? Muito! Para entender cada um Muito como é que nisso. funciona e dar o espaço necessário, né? Não vai dizer se vai dar certo ou não, mas pode ajudar a mostrar o caminho para dar certo. Exatamente. E aí a pessoa começou a entender que quando ele se fecha e fica no quarto e não quer falar, e não é porque não gosta, não é porque não ama, é porque é a forma que ele responde, né? E a outra pessoa não, já está ali, tipo, não. Então, entender como é cada configuração, como cada sistema opera, né? Isso ajuda demais. Perfeito. E tira esse É mito, isso, né, do que combina, de eu combino com, né, com quem eu quiser combinar, né? Se eu estiver disposta a fazer essa combinação, né? Então, existem valores que são negociáveis e outros que são inegociáveis para a gente, né? Então, é isso que a gente tem que entender também, né? Eu acho que a partir do momento que você vai avançando nas idades, né, a gente vai combinando mais. Então, à medida que você vai se tornando seu ascendente, voltando lá para o início do podcast, você também vai encontrando seu príncipe encantado. Ai, meu Deus do céu! Socorro. Agora a gente distorceu tudo, né? Vamos criar novos mitos na astrologia, então. Ai, socorro. Mas é isso, gente. Eu acho que já deu, né? Nossa horinha. Tem algum mito que vocês acham que a gente não falou e que seria interessante, tipo, falar rapidamente em 5 minutinhos ou não? Acho que não, né? Acho que a gente passou por os mais famosinhos, né? Os mais famosinhos, sim. Os mais famosinhos, sim. A questão os mais pré-requisitados. Porque daqui a pouco a gente começa a receber também mais perguntas nas nossas caixinhas, e daí a gente vai ter... Aliás, se você está nos escutando ou nos assistindo no YouTube e tem algum mito da astrologia que você já ouviu por aí, compartilha com a gente, deixa nos comentários aqui também no YouTube, né? Qual é o mito que você já caiu, que você já, né, também acreditou nesse caminho da astrologia, né? A gente quer saber também, né? Porque a gente também está aprendendo muito com vocês todos que estão aqui com a gente. Garotas, vamos fazer nossa foto oficial? Esse vai falar, vamos fazer foto? Vamos fazer. Quem vai fazer? Mila vai fazer? Eu faço 1, 2, 3. Oi! Eu tirei aqui no celular também. Ai, ótimo. Então tá, Mando para todas. Agradeço a todos, né? Todos que estiveram aqui com a gente em mais um episódio. Lembrando que no próximo mês tem mais um episódio das astrólogas. Vamos relembrar rapidamente só os nossos arrobas para todo mundo nos seguir no Instagram também. Nanda. Nanda Aranha, _astrologia, no Insta. Mila. Mila.aurora8, arroba Mila.aurora8. Adorei! Arroba Nanda. Arroba Roberta Astrologia. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada. Fala.
Não, é só. Mas aí já vai ter. É dia 7, né? Que a gente divulga? Isso. Sim, já está no Mas ar aí já vai agora, estar dia dia 7 já 7 está no ar. hoje. Tá bom. Então, sempre no primeiro Mercúrio de cada mês, tá bom? É Então, muito isso. obrigada e até o próximo. Beijo. Beijo, meninas! Beijo!